Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje é aula 4. Pessoal, tá maravilhosa essa aula de hoje, não pode perder por nada. Eu já ministrei a aula 1, aula 2, aula 3 e hoje é a 4. É encerramento desse livro, Exegese, tá vendo aí, pessoal? Matéria muito maravilhosa. Nas aulas passadas eu expliquei a diferença entre hermenêutica e exegese. Hermenêutica é com uma visão de binóculo, para ver longe. Exegese é como uma lupa. Aqui uma lupa aqui, ó. É para ver mais perto. Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Exegese é a interpretação do original, no grego, no hebraico, nas palavras, o que o autor queria dizer, o que ele estava em mente quando escreveu. É um estudo mais minucioso. Entendeu, pessoal? Então, a exegese é a ciência de interpretação na Bíblia, na raiz do texto original. É buscar o pano de fundo histórico, buscar a cultura, como aquele povo viveu, por que escreveu isso, por que escreveu aquilo, qual o motivo. Então, isso aqui é um estudo minucioso das Escrituras. Aqui tem um exemplo, ó, na lição 4. Na Torre de Babel, Deus fala assim: então desceu o Senhor para ver a cidade que a torre que os homens tinham feito. Ou seja, vou resumir aqui, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11 está aqui, ó. A descida de Deus na Torre de Babel. Eu vou resumir aqui. Deus falou assim: olha, os homens lá embaixo estão fazendo uma torre. Eles querem chegar ao céu, tá meio metido a soberbo, eles não querem se espalhar, que é um mandamento meu. Eu falei que era para se espalhar o povo sobre a terra, mas eles não querem se espalhar, eles querem chegar ao céu, isso é loucura. Eu vou descer e vou confundir ali a língua do homem. Não foi isso que Deus falou? Gênesis capítulo 11, pode ler aí na sua Bíblia. Deus falou: desçamos e confundamos ali a língua do homem. Aí a grande pergunta da exegese: Deus é onipresente ou não é? É. Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está... Eu sempre falo, Deus está no céu com a sua glória, no universo com a sua sabedoria, na terra com a sua graça, no inferno com o seu juízo. Deus, ele é onipresente. Se Deus é onipresente, por que ele falou que ia descer na Torre de Babel? Desçamos e confundamos a língua do homem. Por quê? Então, meu irmão, é isso que a exegese vem esclarecer. Deus fala que vai descer para confundir a língua do homem. Como que Deus vai descer se ele é onipresente, onipotente, onisciente? Onipresente está presente, onipresente em todo lugar. Onipresente está em todos lugares ao mesmo tempo. Onipotente, todo poderoso. Onisciente, saber de tudo. Deus está presente em todos os lugares do mundo. Por que ele falou que ia descer? É uma expressão idiomática. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre expressão idiomática, né? Expressão idiomática é a forma do homem entender. Por exemplo, os anjos não têm asa. Eu dou aula de teologia há quase 25 anos. Com escola dominical e tudo, 30 anos. Eu sempre falo, me prova um versículo na Bíblia, só um, que anjo tem asa. Aí os alunos: irmão, a Bíblia tem quase 300 citações de anjos. Nenhuma delas fala de anjo com asa. Ah, pastor, mas os querubins, a Bíblia fala que Isaías viu querubins com asa. Aqueles querubins só é uma citação, só uma classe de anjo que Isaías vê com asa. E tinha 6 asas, tal, na visão de Isaías 6. Mas Deus se apresenta aos humanos de forma que ele possa entender. Isaías viu o anjo batendo asa, voando. E eu te pergunto, se ele parar de bater asa, ele vai cair? Não.
Então Deus se apresenta de forma que o homem entende. Ah, para voar tem que bater asa, igual o passarinho da terra. O avião, para voar, tem que ter asa, turbina. Os seres espirituais não precisam de asa. E nem tampouco bater asa para se manter flutuando. Eles são espírito. Eles rompem a lei da gravidade. Disse Billy Graham, o anjo desce lá do céu até a terra em fração de milésimo de segundo. Enquanto você pisca um olho, é capaz que um anjo dê 7 voltas no planeta Terra. Então, meu irmão, existe expressão idiomática para que o homem possa entender. Deus se apresentou para Isaías com querubins que tinha asa, é a forma do homem entender. É a forma do homem dizer que está voando. Entendeu? Aqui, ó. Deus é onipresente e está em toda parte. Como ele disse que ia descer na Torre de Babel? Deus desceu é uma teofania. Você sabe o que é teofania? Teofania é Deus em forma humana. Deus se materializar numa forma de um corpo humano, em formato de anjo. Um ser angelical, um ser divino, de uma forma humana. Vamos descer. Aí eu penso que Deus desceu ali, se apresentou para a Torre de Babel e falou: vocês estão errados. É para vocês espalhar toda a terra e vocês estão se aglomerando. Não tem nada a ver de chegar no céu, vocês estão errados. Aí Deus confunde a língua do homem. Ali nasce o idioma grego, hebraico, inglês. Ali nascem os idiomas. Uma grande pergunta que muita gente me faz é o seguinte: qual era o idioma falado antes da Torre de Babel? Não se sabe. Não sabemos qual era o idioma. Não, eu, como teólogo, nunca estudei isso. Pode até existir teorias, mas concreto não existe. A Bíblia diz que todo mundo falava uma mesma língua. E Deus confundiu ali. Então eu entendo, como teólogo, pela Bíblia, que as línguas nasceram na Torre de Babel, na confusão. Um pedia um alicate, outro dava um serrote, um pedia cimento, outro trazia um bloco. Que Deus confundiu, que Deus não queria aquela construção indo para frente. Deixa eu te perguntar um negócio. O que você está construindo, Deus está aprovando? Nem todo plano do homem Deus aprova. A Bíblia diz lá em Provérbios: há caminhos para o homem que parece bom, mas o final é destruição. O que você está fazendo aprova Deus? Deus está aprovando? Ou Deus está reprovando? Ah, tudo Deus aprova? Não. A Torre de Babel Deus reprovou. E tão importante que ele reprovou, tão certeza que Deus abominou aquela ação, ele desceu para destruir a Torre de Babel. E destruiu. O mundo todo conhece a Torre de Babel. Entendeu, pessoal? Outro fato conhecido do mundo inteiro é o dilúvio. O dilúvio está na Bíblia e fora da Bíblia existe comprovação científica de que o dilúvio existiu. A Torre de Babel, fora da Bíblia, existe comprovação que a Torre de Babel existiu. O dia longo de Josué, fora da Bíblia, existe relatos nas tribos, nos povos, nos países, que houve uma construção de um barco para salvar a humanidade. Então, fora da Bíblia, tem comprovação teológica da Torre de Babel, da Arca de Noé, do dia longo de Josué. Entendeu, pessoal? Então, olha aqui, ó. Êxodo está dizendo assim, ó: não matarás. Êxodo 20 e 13. Não matarás. Tá vendo aqui, ó? Não matarás. Por que a Bíblia fala para não matar e ao mesmo tempo ela fala: se você pegar um ladrão roubando tua casa, você pode matar? A Bíblia diz: não matarás. Por que Davi matou Golias? Começou aí a complicar, né?
A Bíblia diz não matarás, mas na lei de Moisés está dizendo, se adulterar, tem que matar, tem que morrer. E agora? Não matarás. Então a exegese vem para ajudar a entender esses textos. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. No original, aí que entra a exegese. Vamos explicar não matarás. Aqui que entra a exegese. Não matarás. No original hebraico não está isso, não matarás. É uma expressão idiomática para o nosso dia de hoje. Porque o original não está não matarás. No original está não assassinarás. Não assassinar e não matarás tem grande diferença. Matar é uma coisa, assassinar é outra coisa. Por exemplo, motorista de ônibus, uma pessoa que está dirigindo um carro, entra um pedestre, ele matou. E a Bíblia diz não matarás? Matar é uma coisa, assassinar é outra coisa. Matar é sem propósito, assassinar é proposital. Então em Êxodo 20, 13 não está dizendo assim, não matarás. Está dizendo no original, não assassinarás. Você não assassina uma barata. Você não assassina um mosquito, uma mosca. Você mata. O ser humano quando é proposital, aí você vai assassinar. Se não é proposital, matou. Aqui no Brasil tem duas leis que você pode pegar a pena: culposo e doloso. Quando há intenção de matar e quando não há intenção de matar. Quando não há intenção de matar, é matar. Quando há intenção, é assassino. Assassinar. Então, aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que ele está dizendo, não matarás, no original a exegese não mostra isso não. No original hebraico a Bíblia fala, não assassinarás. Entenderam aí, pessoal, a diferença? Não assassinarás. Matar, todo mundo pode matar. Está trabalhando, dirigindo um carro, você pode matar uma pessoa sem querer. Agora, assassinar, não. Assassinar é proposital. Então, no original, a exegese explica que não matarás, Êxodo 20, 13, é não assassinarás. O que a Bíblia fala também sobre aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, sua família, por amor de mim, não é digno de mim? O que é aborrecer? Isso eu pergunto em sala de aula. Meus alunos ficam... Aborrecer o seu pai, sua mãe, sua família por amor de mim. Quem não aborrecer a sua família não é digno de mim. O que é aborrecer? Vamos lá. Escreva aí no comentário. O que é aborrecer que você entende? Quer saber? Vou te explicar. Aborrecer, ali é uma expressão idiomática. Aborrecer é para nossa língua. Expressão idiomática atual. Mas expressão idiomática no original. Não está aborrecer, está amar menos. Jesus não falou aborrecer. Isso é uma linguagem portuguesa. É uma expressão idiomática para nós entender. Mas no original está aquele que não amar menos sua família e amar eu mais, não é digno do céu. Então você tem que amar Deus sobre tudo. A sua família depois sobre Deus. Não tem uns 10 mandamentos? Quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não é isso? Então você tem que amar mais a Deus e um pouco menos sua família. Você não pode amar sua família mais do que a Deus. Jesus não falou aborrecer. Jesus falou, aquele que amar sua família mais do que a Deus, mais do que a mim, não é digno de mim. Então a expressão aborrecer, ali quando Jesus falou, é expressão idiomática portuguesa. A expressão idiomática original é amar menos. Jesus disse, aquele que não amar menos sua família, amar mais a sua família do que a Deus, não é digno de mim.
Entendeu, pessoal? Também lá no livro de Êxodo, está falando que Moisés falou sobre o homem podia ter duas mulheres, uma amada e uma aborrecida. O que é aborrecida? Amada menos. Se um homem não pudesse ter filho com a mulher, ele podia ter outra mulher. É o caso de Ana e Eucana. Penina, né? Penina e Ana. Eucana tinha duas mulheres, porque Ana não podia ter filho, aí veio a, a Penina, entendeu? E ali a Bíblia fala, aquele que amar mais a sua mulher, menos a outra, aborrecida, dá o nome de a mulher amante, dá o nome de aborrecida. E tem muitos outros textos, pessoal, que nós precisamos, por exemplo, assim, tá lá em Romanos. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Pode puxar aí em Romanos que está escrito. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Amar, Deus ama. Aborrecer. O que é aborrecer? É amar menos. Expressão idiomática portuguesa. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. No original tá, amei mais a Jacó do que Esaú. Amei mais Jacó e amei menos a Esaú. Então são expressão, pessoal. Outra expressão aqui, ó. Quando Deus colocou Noé na arca, aí ficou lá 1 ano até secar. Aí a Bíblia diz assim: e lembrou-se Deus de Noé. Por acaso Deus esqueceu? Não. Então o que é isso? Expressão idiomática. A Bíblia diz que Ana também orava para ter um filho. E demorou muito tempo. E ela estava orando, chorando, chorando, chorando. Aí a Bíblia diz: e Deus se lembrou de Ana. E Deus se lembrou de Ana. E uma pergunta que eu faço: e Deus esquece alguma coisa? Não. Então o que é isso? Expressão idiomática, para que nós possamos entender. Lembrou-se Deus de Noé. Por acaso Deus esqueceu que Noé estava dentro da arca? Lembrou-se Deus de Ana. Por acaso Deus esqueceu que Ana estava orando pedindo filho? A Bíblia diz: lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Ana. Entendeu? Então, meu irmão, a Bíblia está cheia de expressão idiomática. Nas aulas passadas eu falei sobre as 3 tipos de linguagem: figurada, simbólica e literal. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem: linguagem simbólica, linguagem figurada e linguagem literal. Linguagem simbólica é símbolo. Linguagem figurada é figura. Adão é a figura de Cristo. Linguagem literal é real, verdadeiro. Jesus morreu na cruz. Não foi símbolo, não foi figurativo, foi real. Então na Bíblia está cheio de expressão. Expressão idiomática. Na aula passada eu falei que aqueles adolescentes, aqueles meninos, zoaram com o profeta Eliseu e chamaram ele de calvo. Falaram: ô calvo, ô calvo. Aí Azusa veio e comeu aquele menino, o profeta Eliseu. Expressão idiomática para o nosso dia de hoje. Calvo é careca. Mas calvo, no hebraico, no tempo de Eliseu, não era careca. Era uma pessoa inútil. Era um abestado. Era um jacu. Era um besta. Então aqueles meninos não disse calvo. Aqueles meninos disse abestado, inútil para o profeta. Entendeu? Então é expressão idiomática. Nas aulas passadas eu falei sobre o arrependimento de Deus, que está lá em Gênesis 6, né? E Deus se arrependeu de haver feito o homem. E Deus se arrepende de alguma coisa? Se ele é onisciente, antes de Deus criar, Deus sabe que vai dar certo e que vai dar errado. Quando Deus foi criar Adão, Deus viu que Adão ia pecar, que ia cair. Então por que ele se arrependeu? Na verdade, é expressão idiomática da nossa língua portuguesa. No original hebraico, Deus não se arrependeu. Deus está. E pesou-lhe no coração entristecer. Por exemplo, quando você faz arroz, que o arroz queima, na hora que você abre a panela, que cara você faz? Né? Aquele cara de espanto. É isso que Deus fez quando viu o homem pecando. No original está torcer o nariz. É suspirar forte.
Então não está a se arrepender. Por que eu provo que Deus não se arrepende? No livro de Números está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria? Então em Números está dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Ah, mas a minha Bíblia está falando. É expressão idiomática. A Bíblia foi escrita e inspirada, a cópia não. O autor traduziu de acordo com o conhecimento idiomático da época. João Ferreira de Almeida foi traduzindo: nossa, o que é isso aqui? E pesou-lhe no coração. Ah, vou colocar entristecer. Entendeu, pessoal? Então, tem muitas expressões na Bíblia. Por exemplo, Adão. Deus está lá conversando com Adão, Deus vai para o céu, aí Adão peca, né? Adão come a fruta. Ó, pessoal, falar em fruta, eu trouxe aqui uma fruta para mostrar no final da aula para vocês. Aí Adão come a fruta proibida. Aí Deus desce no jardim e fala assim: ô Adão, aonde você está? Onde você está? Você acha que Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. E por que ele perguntou? Porque expressão idiomática é uma forma, uma linguagem figurada, entendeu? Para dizer: eu não estou sabendo, você se apresenta por acaso. Adão, onde você está? Deus via que Adão estava atrás das árvores. Senhor, eu estou aqui atrás da árvore. Deus sabia, mas por que ele perguntou? São expressão idiomática, entendeu, pessoal? Que Deus te abençoe. Essa é a aula 4, é encerramento. A próxima matéria é grego e hebraico. Olha lá, grego e hebraico, tá vendo? Próxima aula vai ser grego. Vamos aprender um pouquinho de língua grega, um pouquinho de hebraico. Se inscreva no canal, compartilha. E eu vou falar aqui do curso. Quem quiser os livros básicos, me chama no WhatsApp. Quem quiser o bacharel, quem quiser anel, tem anel de teologia, ó. Anel, vou colocar aqui para vocês verem. Anel de teologia, tá vendo? Brilhoso, ó. Pastor, quero o anel fino. Pastor, quero o anel grosso, tá aí, ó. Quem quiser os livros e o anel, você ganha um diploma, tá bom, pessoal? Deus abençoe. E eu vou encerrar essa aula dizendo: pessoal, cuida da saúde de vocês, viu? Um grande segredo para você viver muitos anos é cuidar da saúde. 80% da minha alimentação é frutas e verdura. 20% eu como algumas coisas que não é bom, mas a maioria. Adão no jardim do Éden comia o quê? Frutas e verdura. Quantos anos ele viveu? Quase 1000 anos. Tá aqui, ó. Fruta bonitinha. Tá vendo, pessoal? Pessoal, cuida da saúde de vocês. Procura não adoecer. Coma coisa natural que você não adoece. Tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço. Se inscreva no meu canal. Siga meus vídeos que eu tenho muitas coisas para vocês. Um abraço. Fica com Deus. Eu vou mostrar aqui o escritório em cima. O escritório fica aqui, ó. O escritório é lá em cima, pessoal. Ó. Aqui é a entrada do escritório. O escritório é lá em cima. E aqui é esse prédio aqui, ó, perto do centro de São Paulo. Um abraço.